Já imaginou como será a cidade onde vive no futuro? Que papel terão a tecnologia e a inovação na melhoria da vida urbana? Ao celebrar 20 anos de atividade, a Porto Digital não quis apenas revisitar o passado. Quis, acima de tudo, lançar um olhar ousado sobre o que está por vir. Nesta série de podcasts, convidamos especialistas nacionais e estrangeiros a refletir sobre os grandes desafios do nosso tempo e sobre o papel transformador que entidades como a Porto Digital podem assumir no desenho das cidades do futuro. Num conjunto de conversas francas e inspiradoras, exploramos ideias, antecipamos tendências e, sobretudo, alimentamos a esperança num amanhã melhor. Junte-se a nós. Vamos celebrar o futuro. Eu sou o Abel Coentrão e neste episódio tenho comigo José Manuel Mendonça, investigador sénior no Inestec, onde estamos, aliás, é um instituto sediado no Porto, de que o José Manuel Mendonça foi presidente durante quase 2 décadas. Ele é professor emérito da Universidade do Porto, já foi presidente do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente desempenha o cargo de diretor nacional do programa UT Austin Portugal, portanto, a parceria entre Portugal e a Universidade de Texas Austin, e é membro do painel de avaliação independente do programa Eureka Eurostars, a que já presidiu, aliás. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a casa que está aqui ao lado, e doutorou-se nesta área no Imperial College of Science and Technology, da Universidade de Londres. Isto já há umas décadas, e vamos falar sobre essa experiência também. Mantém ligações à Universidade de Texas, em Austin, e à plataforma Manufacture, que é uma plataforma, no fundo, que pugna pelo reforço da indústria europeia. Muito se tem falado em reindustrialização da Europa, e esta plataforma está muito atenta a essas questões. Num longo currículo, vale a pena destacar ainda as suas passagens pela direção da Agência de Inovação e da Fundação Ilírio Pinho. E o papel que mantém ainda na administração de empresas de base tecnológica, e se calhar também poderemos falar um pouco sobre isso aqui à frente. Caro professor José Manuel Mendonça, obrigado por nos acolher também na sua casa. Deixou em 2024 a presidência do Inestec, que assumira, se não me engano, em 2005. Consegue fazer um paralelo entre a evolução desta instituição e a que ainda está associado e a própria evolução da cidade do Porto neste período? São 2 décadas, um período ainda longo. Bom, foram 2 décadas intensas, 2 décadas em que o Inestec cresceu 4, 5 vezes e enfrentou desafios únicos, como todas as instituições, a crise financeira, o Covid, etc. E a cidade enfrentou os mesmos desafios. E quando eu falo em cidade, gosto de falar Porto, cidade, região. Porque o Porto é a capital de uma região, que aliás é o motor das exportações do país, e onde está muita da inovação, e onde estão muitas áreas de ciência de ponta e em que o Porto e o Norte pontuam, mesmo em termos internacionais. Portanto, o Inestec e a cidade, de alguma forma, têm o seu paralelo. É um espelho quase um do outro, não é? Há um espelho. Não que o Inestec fez muitos projetos com a cidade, em áreas de energia, na área da mobilidade, na área das comunidades energéticas, etc, etc, etc. Poderia ter feito mais, poder-se-ia sempre ter feito mais. Mas nem sequer é isso. É muito interessante porque o Inestec chamou-se Inesc Porto. Chamou-se Inesc Porto porque veio de um instituto que era nacional, que era o Inesc, e em 1998, houve uma decisão de transformar o modelo de uma instituição nacional monolítica numa holding de ligadas a várias universidades. Portanto, criou-se o Inesc Porto ligado à Universidade do Porto. Logo a seguir, entrou o Politécnico do Porto. Portanto, amarrou a ligação à cidade, também através das 2 grandes instituições do ensino superior e de investigação. E depois... Ainda cresceu. Cresceu,
já estava internacionalizado de alguma forma e houve uma decisão que teve que ser, que é tirar o Porto e pôr TEC. TEC de Tecnologia e Ciência. Não é de TEC, T-E-C-H, mas Tecnologia e Ciência. E porquê? Porque, entretanto, também entraram a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e o INESC PID Brasil, em que o INESC Porto agora o TEC é o associado maioritário com universidades brasileiras, os projetos internacionais com os Estados Unidos, projetos com a Ásia portanto, houve uma decisão dos acionistas, dos associados de, caso, pronto, Porto, a marca Porto é forte, é importante, mas isto é bem mais que o Porto. E o Porto é bem mais que a cidade. E nestes 20 anos o Porto ficou a ser bem mais que a cidade. E obviamente que as low cost, as Ryanairs da vida ajudaram a isso. O Porto foi descoberto em termos de turismo. Eu lembro-me de uma altura em que me queixava, porque eu fui sempre muito protestador. Portugal só divulgava o turismo, havia 2 regiões, que era Lisboa e Madeira. Sim. Depois passou a ser Lisboa, Madeira e Algarve. E eu queixava-me, então e o Norte, e o Porto, etc. Em boa hora, isso mudou. E de facto o Porto, também aí houve uma mudança brutal. Sem perder a personalidade. Apesar de tudo. Sem perder a personalidade e isso permitiu à cidade atrair investimento, renovar muito do seu casco urbano e nós testemunhamos essas melhorias todas ao mesmo tempo que o INESC-TEC também ficava internacionalizado, também crescia, também melhorava e aumentava da ambição. Portanto, eu acho que houve aqui um mano a mano entre o crescimento da instituição e a sua evolução e o da cidade. E eu diria que indiscutível. Falou aí do turismo, mas na verdade, em paralelo, também houve aqui uma descoberta da cidade por parte de muitas empresas, ou seja, a cidade que se tinha desindustrializado, não é? Campanhã perdeu outras indústrias de outros tempos. É engraçado, é engraçado. Está a ser redescoberta por empresas que já não têm o mesmo cariz. E realimenta-se. E aí o INESC-TEC também ajudou a cidade. Sim. Porque na altura a cidade resolveu ter a Invest Porto para atrair investimento estrangeiro e nós estivemos lá para quê? Para dar conforto de que aqui havia capacidade de engenharia, de que aqui havia investigação, de que aqui havia laboratórios, de que aqui havia uma juventude talentosa e vibrante. Menos, não é? E eu lembro-me que nós tivemos a ajudar a cidade, na Invest Porto, na altura, através da Invest Porto, com a vinda da Euronext, da Natixis, da Vestas, etc, etc, etc. Até que chegou uma altura em que a cidade do Porto já não tinha capacidade. E aí projetou-se para o grande Porto, Matosinhos, Gaia, estão todos Maia, a beneficiar etc, também etc. disso, não é? Estão todos a beneficiar disso. Sim. Portanto, eu acho que essa capacidade foi... E continua. E nós continuamos a apostar nessa capacidade, na atração de investimento estrangeiro de qualidade. Portanto, eu acho que o INESC-TEC tem neste momento 130 ou 140 investigadores, que é 14% do total de pessoas e 20% dos investigadores. Portanto, e que vieram e que estão cá a viver e alguns mudaram-se completamente para o Porto. E são mão de obra altamente qualificada, sofisticada, que nós conseguimos atrair mesmo face à concorrência dos alemães e dos suíços. Pagam melhor, com certeza. Pagam muito melhor, ou dos dinamarqueses. Portanto, e o que é que nos permite atrair esse talento pagando metade ou um terço? É a cidade. É a cidade. Cidade e o clima, já não é da cidade. É o mar, é o sol, é a gastronomia, é o vinho, é a movida. São condições naturais e condições humanas e, no fundo, urbanas também. É a cidade. Criadas. É a cidade.
criadas ou mantidas. Portanto, tudo interage, o turismo, o Erasmus, o ambiente da cidade, a segurança da cidade, é uma cidade atrativa, é uma cidade muito interessante. Eu já vivi em muitas cidades. Eu já vivi em Copenhague, Londres, Estugarda e Zurique. E, portanto, sou capaz de comparar. O que é que cada uma tem de bom e de mau. E todas elas têm coisas maravilhosas. E se virem muito bem, por exemplo, eu acho que a última vez que vi a Time Out, acho que era Zurique e Copenhague. Copenhague em primeiro lugar e Zurique em segundo lugar. Portanto, essas cidades são todas top. Porto também já lá esteve, em primeiro, segundo lugar, etc, etc. Portanto, eu acho que nós conseguimos. E pronto. A agradabilidade, a atração da cidade é muito importante e é assim que nós conseguimos atrair investimento e atrair mesmo talento. Nós não atraímos só mão de obra barata. Nós não atraímos só vietnamitas que vêm restaurantes e que por acaso são fantásticos. São fantásticos, força de trabalho mas nós atraímos também investigadores de todo o mundo, iranianos, mas também americanos e franceses e brasileiros. E é muito interessante, nestes 20 anos sempre houve brasileiros, nós sempre tivemos brasileiros, foi por isso que se criou o INESC-PID Brasil. Foi criado pelos brasileiros que estiveram cá, que regressaram ao Brasil e que quiseram fazer uma coisa semelhante no Brasil com as universidades brasileiras e que nós ajudamos. Mas uma coisa que eu, que dei aulas no mestrado de empreendedorismo e inovação na Faculdade de Engenharia, notei, e que tinha muitos estrangeiros brasileiros, é que os brasileiros começaram a ser cada vez mais sofisticados, cada vez mais educados e cada vez mais capazes. Portanto, o Porto que atraía, digamos, no início poder-se-ia dizer, alunos brasileiros que vinham porque a língua era mais fácil. E não iam para outro sítio porque tinham dificuldades com o inglês. Não é que não fossem pessoas inteligentes e capazes. A língua era uma barreira. Hoje em dia, os brasileiros que vêm para cá, todos sabem falar inglês e podiam ter ido para outro sítio qualquer. Mas escolheram vir para cá na mesma... Mas escolheram vir para cá. E pronto. Nessa resposta que me dá uma primeira pergunta, eu já vejo quase também aqui uma resposta à segunda, quer dizer, mas queria desenvolver isto consigo. O mote da sua última aula foi a universidade para além de si própria. E agora, neste bocadinho de conversa que tivemos, estava a ouvir um professor universitário a falar muito do impacto também da universidade, neste caso do INESTEC, do Instituto aqui, fora do espaço de um campus, não é? Quer dizer, no espaço urbano, regional e até nacional e internacional. Parece-me que no seu percurso sempre se recusou, isso não seria pouco, a ser apenas um professor universitário, não é? No fundo, a fazer transmissão de saber aqui dentro. De onde é que lhe vem essa veia empreendedora e essa paixão pela inovação? Deu aulas, inclusive, nessas áreas, acabou de dizer. Eu acho que foi cedo, porque o meu pai era engenheiro eletrotécnico e eu lembro-me que começou a sua carreira nas barragens do Douro, a montar sistemas nas barragens do Douro, nos anos 50. Um período importante, em que elas estavam a ser construídas. Exatamente. Eu depois nasci em 55, ainda vivi nas Caldas de Aregos e nesses sítios, nos sítios, exatamente, das barragens, exatamente. Nas casas dos engenheiros. E depois meu pai veio para aqui para o Porto montar a primeira central termoelétrica a carvão naquela altura, ali em Gondomar, em Medas, à beira do Rio Douro, que é uma central que agora depois foi transformada a gás e não sei muito bem se já está ativa, porque em 1960, para utilizar o carvão das minas do Pejão e São Pedro da Cova. E aos fins de semana o meu pai tinha que estar lá para seguir os trabalhos e era o meu jardim de infância, quando tinha 4, 5 anos, era ir para lá. Portanto, aprendi o que era um parque de carvão, um moinho, um despoeirador, uma caldeira, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu vi o nome EFASEC nos transformadores. Sim. E pronto, e criou em mim uma vontade de ser engenheiro. Sim, desde logo, não é? Ser engenheiro. E depois, pronto, isto
tudo passou, eu acabei o curso em 77, o país estava numa situação difícil. Complicadíssimo, sim. As multinacionais tinham ido embora, as pequenas e médias empresas, a indústria nacional ainda estava num estado... Portugal teve um problema, Portugal perdeu as duas revoluções industriais. Nós somos um país de traders, de comerciantes, de aventureiros, e os nossos impérios foram construídos à volta do comércio. E não da indústria. E não da indústria. Sim. E Portugal perdeu a primeira revolução industrial, de vapor, dos têxteis, etc, etc, e depois perdeu a segunda. Porque tínhamos um império e estávamos vocacionados para outras coisas. Sim. E isso afastou-nos da tecnologia. Sim, durante aquela fase, sim. E na transição, mais a confusão política da transição. Pronto. E então éramos frágeis em termos de industriais, éramos mão de obra barata, frágeis e não tínhamos grande capacidade. E, portanto, eu fiquei desempregado como engenheiro. Então fui para a Suíça. Fui para a Suíça para uma empresa na área da energia, que hoje em dia faz parte de um grande grupo, o grupo ABB, Azeia Von Boveri. E na Suíça percebi que os portugueses eram tão bons como os suíços. Precisava do contexto certo, não é? Pronto, mas na altura era muito interessante. Na altura foi logo a seguir houve a crise de petróleo mundial, a crise petrolífera, houve o assalto à embaixada americana em Teherão. O petróleo subiu espetacularmente, os custos eram brutais. Aqui em Portugal a gasolina subiu várias vezes, as pessoas empurravam os carros para as bombas de gasolina para poupar mais umas gotinhas. Os holandeses trocaram os carros pelas bicicletas, definitivamente. E nesse cenário despertou em mim, quando eu estava na universidade e nos meus colegas, o interesse pelas energias renováveis. E eu fiz um primeiro projeto que era sobre energia solar em ambientes rurais. Hoje em dia fala-se no agri-fotovoltaico. Estamos a falar em 1975, 76. Porquê? Porque a energia solar já está distribuída, não é preciso rede elétrica. Nem linhas, já está distribuída. E então, porque havia já alguma tecnologia, etc. Só que era muito cara. E essa paixão pelo solar, que depois deslizou para o eólico, levou-me à Dinamarca, na altura, país líder mundial em tecnologia de energia eólica, já. E mais tarde acabei por me doutorar em Londres, no Imperial College, também em energia eólica. Portanto, houve ali uma convicção, eu tinha a convicção de que a questão das renováveis, que as pessoas apontavam em alternativa aos fósseis, não porque houvesse CO2... Sim, a questão era económica, basicamente. Era económica, ninguém falava de CO2... Independência económica, no fundo, dos países. Nem de aumentar a temperatura, claro, ninguém sim. nada. Sim, Só sim. que os custos eram brutais. E o nuclear metia medo porque tinha havido um acidente na central da Three Mile Island, nos Estados Unidos, que inacreditavelmente tinha sido construída sob uma falha sísmica. Portanto, hoje em dia as coisas não são assim, mas assim foram. E tinha havido um acidente e toda a gente... Pronto, tinham medo do nuclear. De modo que as renováveis cresceram. Mas assim que o petróleo deixou de preço, toda a gente esqueceu. E a Califórnia ficou com 300 mil turbinas eólicas, não muito grandes, que se transformaram em sucata porque ninguém queria aquilo, porque o preço do petróleo desceu. Portanto, it's the economy, stupid. A economia tem sempre um... Mas no meio disto tudo eu achava que as renováveis não eram uma questão de opção política antinuclear, era uma questão de ciência. Sim. Era uma questão de ciência com impacto. E via o impacto da ciência na transformação da tecnologia. E foi isso que me motivou sempre. E ciência na com verdade, impacto. acabou por, no fundo, ter boa parte da sua carreira, no fundo, muito ligada sempre ao desenvolvimento destas indústrias, no fundo. Sim, eu fiquei sempre ligado à área de energia. Sim. Depois, quando me doutorei, regressei a Portugal e ainda trabalhei na área de energia eólica. Ainda tive uma proposta da EDP na área da energia eólica, mas demorou 15 anos a apostarem a sério e eu acabei por ficar na universidade. E na universidade vi esta instituição nova, que era o INESC, que era uma coisa assim nova, parecida com o que eu tinha visto lá fora.
e havia umas pessoas que diziam muito bem e outros que diziam muito mal. Sempre. E a minha opção foi, ora bom, quem é que diz bem? Quem é que lá está? Pronto, e eu percebi que essas eram as pessoas vanguardistas, inovadoras, que queriam fazer coisas que iam transformar o país. E o INESC, na altura, tinha um lema, o INESC nacional, tinha um lema apaixonante, que era vencer o Adamastor, que era a ciência e a tecnologia no desenvolvimento do país. O país está bloqueado, precisa de se desenvolver. Isto, anos 80, já. E isto é um problema como o Adamastor. É preciso ter a coragem, é preciso ousar. É preciso não ficar bloqueado com medo de falhar. E este moto do INESC na altura, para quem tinha 30 anos, era entusiasmante. Portanto, os meus colegas mais interessantes e mais abertos e com mais iniciativa e mais estrangeirados e que tinham vindo do estrangeiro era o INESC. Não eram contra o INESC. Pronto, isto era Manau, não é? Então... Os que eram contra o INESC eram aqueles que, como disse, se limitavam a ser professores universitários e mais nada. Estavam fechados dentro da... E que achavam que era muito estranho, que era uma coisa e tal. Relação com o exterior, não é? Pá, já tenho que dar boas fazer aulas. Empresas, de repente fundar aqui empresas. Empresas portanto, foi uma coisa que... São as dores também, no fundo, de algo que está a começar. Depois a seguir veio o INEGI. Sim, calado. O INEGI. Portanto, o INEGI começou em Lisboa, depois aqui vieram pessoas aqui para o Porto, em 83, 84, e em 85, INESC no Porto. E fazemos agora 40 anos. Portanto, o INESC faz... Estamos a fazer esta entrevista em 2025. Exatamente. Posso já 40. Aqui fazer disclosure, vamos fazer algumas ações. Imagina. 40 anos. Tal como o Politécnico do Porto. Portanto, o INESC é tão antigo na cidade como o Instituto Politécnico do Porto. Exatamente. Está aqui ao lado. Embora, também. obviamente, que o Politécnico do Porto remonta a escolas mais antigas. Sim, é verdade, é verdade. Estava a falar do Adamastor. Os Adamastores têm muitos rostos, não é? Faz parte, como o INESC, de um conjunto de entidades internacionais, de redes colaborativas, no fundo, de um ecossistema de produção e partilha de conhecimento e de inovação que a mim me parece um bocadinho a antítese do atual momento global que vivemos. O Adamastor, para mim, é esta desconfiança, esta competição entre blocos que sempre existiu, mas que está a atingir assim foros elevadíssimos e que no fundo é uma competição que é muito em torno do acesso, ou quase acesso exclusivo a matérias-primas e tecnologias disruptivas. Está confortável com o ar do tempo? Os tempos são perigosos e a única coisa que me consola é pensar que já foram perigosos muitas vezes e que conseguimos ultrapassar isso. Sim. Eram perigosos quando, em 1977, nenhum engenheiro em Portugal arranjava emprego, nenhum. Os engenheiros iam dar aulas para o liceu, porque, obviamente, houve muito bem uma abertura de escolarização em todo o país e, portanto, havia emprego, mas já não subemprego. 5 anos na universidade a estudar engenharia e depois ia-se dar aulas para o liceu e era o que fosse, até a educação física. Não é? Pronto. Portanto, era uma altura difícil. Houve alturas difíceis. E globalmente era difícil também. E houve uma altura difícil. E o país, temos que nos recordar, teve o FMI várias vezes. Sim. Portanto, o país teve, entre aspas, à beira da bancarrota várias vezes. Pronto. Portanto, e há alturas em que começou a dizer como é que vamos sair desta. Depois a crise financeira mundial, global, foi outro caso. Refere-se a esta mais próxima de nós. 2008, 2009. Sim. Foi. E o Covid também foi outra que é, como é que vamos sair desta? Portanto, para me animar, eu penso, como é que vamos sair desta? Sendo que hoje em dia o problema é geopolítico. É um problema de impérios. Para séculos a nove, retornou a obsessão dos impérios. Só que hoje em dia os impérios não são exclusivamente militares, são também e muito baseados na economia e na tecnologia. Pois. Portanto, e isto é terrível, porque a Europa de facto progrediu imenso e Portugal progrediu imenso com ajudas da Europa.
Mas hoje em dia estamos numa altura em que se começa a pensar se os fundos regionais para desenvolvimento das regiões mais atrasadas, ou até se os fundos para a investigação não deveriam ser dirigidos para a defesa. Sim, com esta preocupação precisamente de fazer face... E isso é muito complicado. Isso traz... Portanto, não estou aqui a fazer juízos sequer éticos. Começa logo por um problema de que... Contabilístico. Da alocação de fundos. Pronto. Agora, que a soberania e a independência começa-se a perceber que são coisas muito importantes. E a primeira questão de soberania que se percebeu que era crítica era a energética. É verdade. Nas sucessivas crises ela aparece sempre ali na conversa, não é? Na energética. E acho que a Europa fez, apesar de tudo, um trabalho fantástico. Ainda não está resolvido, mas fez um trabalho fantástico. Como é que se consegue redirecionar? Pode-se especular que os americanos provocaram isto tudo para lhes comprarmos o gás em vez de comprar aos russos, etc, 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 etc. Mas o que é certo é que a independência energética é a única forma e há dois blocos na Europa que mostram isso, que é a Ibéria, Portugal e Espanha, e os nórdicos. Noruega, Suécia, Finlândia, sobretudo a Noruega, em que há uma independência energética. A Finlândia acaba de descobrir mais uma fonte geotermal maravilhosa. Muito grande. Para não sei quanto tempo. E, portanto, eu não sei, espero que isto tudo se resolva. Não sei se o problema da defesa nos vai levar à mesma necessidade de ficarmos independentes. Porque, tal como aconteceu com a energia, a alternativa à Rússia foi os Estados Unidos. Agora, por causa da Rússia, comprar armas aos Estados Unidos. Que é uma coisa também... Portanto, eu espero que isto se resolva. Morrem pessoas também todos os dias. Mas a Europa, no meio disto tudo, tem... A contribuição da Europa para a solução é a sua soberania, a sua independência. Porque a Europa é, diria eu, o quarto poder mundial que não é um império ditatorial, porque os Estados Unidos, que sempre foram um farol de um certo modelo de capitalismo liberal, mas educado e preocupado, e que, apesar de tudo, na sua geopolítica ajudavam, agora parece que se está a isolar e a fechar, e a obcecação da economia e do poder são as únicas coisas que contam. Portanto, os tempos são perigosos. O que é que nós podemos fazer? Cada um de nós, cada um dos países, cada uma das instituições, cada um dos investigadores. É fazer melhor o seu trabalho e contribuir para o impacto da ciência que faz na sociedade, nas várias vertentes. Na energia, na saúde, na mobilidade, no ambiente e na defesa. Por que não? É que a defesa tem duas vertentes. E mesmo as pessoas que dizem eu não faço, por razões éticas, investigação na área da defesa porque não quero fazer investigação que possa ser usada em bombas e em morteiros para matar pessoas. Muito bem. Mas então que faça e que contribua para que as nossas infraestruturas elétricas sejam defendidas. Sim. Para que os nossos cabos submarinos de comunicações e energia sejam defendidos. Mais resistentes. Para que a nossa autonomia seja defendida e para que nos possamos defender de um eventual ataque. Sim, mas é curioso porque esta outra parte a que vamos passar da entrevista tem um pouco a ver, se calhar, com isso. Não está só um aqui comentário. Força. Nós promovemos todos os anos um Fórum de Outono. Nós, quem? Inesctec. Fórum de Outono. Talvez já 10, 12 anos, todos os anos. Acho que no Covid houve um ano que foi virtual. Normal. Todos os anos. Com temas. E o último foi segurança e resiliência de infraestruturas críticas. E as infraestruturas críticas são as infraestruturas de energia, telecomunicações, informáticas, etc, etc, etc. Que têm uma fragilidade enorme, como nós sabemos. Sim,
já estamos numa situação de guerra híbrida, temos assistido a cortes de cabos submarinos no Báltico. Portanto, esse aspecto é defesa no melhor sentido da palavra. Da soberania, sim. E nós, enquanto país, somos um país que que tem uma importância muito relevante, por exemplo, nas comunicações transatlânticas. Somos uma porta aqui. Ali o Faial... Somos uma porta para o Atlântico. De cabos a passar, não é lá, não é? Quando fala sobre a questão da defesa e o que é que nós podemos fazer, eu tenho sentido, pelo menos senti isso muito, li muito na altura da primeira presidência Trump, que apesar dos Estados Unidos terem saído, por exemplo, do Acordo de Paris, não é? Quase imediatamente, embora que depois só faça efeito um ano depois, as cidades norte-americanas, as grandes cidades norte-americanas, continuaram a ser um farol, no fundo, de desenvolvimento e investimento em soluções de energia renovável. Dá a ideia de que quando os países estão distraídos a discutir a sua soberania e a sua segurança, que as cidades que têm que gerir, digamos, um metabolismo que tem um ritmo diferente, continuam a trabalhar, às vezes, se calhar alheias à grande diplomacia, continuam a trabalhar no sentido que, pelo menos a mim, me parece o correto. E nós estamos nesta série de podcasts a celebrar o futuro das cidades também, a partir dos 20 anos da própria Porto Digital. Eu sei que muitos dos projetos a que a Unestec está associado têm um impacto tangível no nosso cotidiano urbano, não apenas aqui, embora muitos foram testados cá no Porto, mas estou a pensar, por exemplo, nas linhas de investigação que seguem no Tech for Energy, mas imagino que noutras mesmo áreas do Unestec. Podemos falar um bocadinho sobre isso? Esse lado mais urbano da vossa ação, onde é que vocês tocam? Nós, tradicionalmente, as competências nasceram precisamente em áreas como telecomunicações, tecnologias de informação, energia e na área industrial. Pronto, e depois fomos evoluindo e aquela base de computadores, informática, eletrónica, controle, automação, depois começou a ser aplicada também à saúde, com áreas de bioengenharia, dispositivos médicos. Por exemplo, nós temos várias startups lançadas na área médica, temos parcerias com hospitais para fazer implantes no cérebro, para melhorar epilepsia e Parkinson, em conjunto com cirurgiões não só do Hospital de Santo António, como de hospitais em Munique. Temos aplicação também de tecnologia a uma área nova, que é a área da floresta e a área agrícola, que têm a vantagem de ter tecnologia que antes era sofisticada e cara e que hoje em dia já foi testada noutros sítios. Sim. Sensorização, monitorização, etc. E como somos a maior instituição em Portugal em termos de cientistas de computer science, e inevitavelmente também temos muita gente a trabalhar em inteligência artificial há muitos anos, há décadas. Em muitas áreas de inteligência artificial, nomeadamente, temos uns cientistas topo na área do chamado Data Stream Analysis, que é análise de fluxos de dados e de padrões, etc. Portanto, isto habilita-nos a transportar o nosso know-how diretamente, ou em consórcio, parcerias com empresas, projetos, ou com câmaras municipais, ou com comissões de coordenação. Por exemplo, o plano energético da região norte a gente ajudou, ou até o país. Por exemplo, trabalhamos em componente técnica da regulação, das redes de baixa tensão, o grande concurso das eólicas onshore, feito aqui há 2 décadas, etc. Nós colaboramos sempre com o operador de sistema, com o governo, com as regiões e com as cidades. E, obviamente, com a cidade do Porto. Portanto, tentamos ajudar a responder a essas necessidades e a esses desafios. Por exemplo, na área da mobilidade lançámos uma empresa que hoje em dia, por acaso, por coincidência, no Porto ainda não teve impacto,
na área da mobilidade, a chamada UB Rider, passa publicidade, Sim, que está na mobilidade em Cascais, em Évora, no Algarve, e agora até já está na Costa Rica. E pronto, portanto, mostra que somos capazes. Somos capazes, muitas vezes com pouco dinheiro, com pouco investimento. Pronto. Portugal e a Europa têm este problema do pouco dinheiro e pouco investimento, depois demoramos muito tempo a fazer isso, enquanto que os americanos, a ter se vir bem, capital de risco, os chamados unicórnios, sim, portugueses foram todos aos Estados Unidos buscar clientes e buscar capital de risco. Sim. Portanto, nós temos este problema. Mas, apesar de tudo, fazemos coisas. E estamos cientes dos desafios das cidades. A energia, a mobilidade, o ambiente. Pronto, e depois outras áreas em que nós podemos ajudar menos, mas que são importantes, que é a habitação, é a equidade social. Sim. Mas que não deixam de estar ligadas à energia, à mobilidade e ao ambiente. Está a habitação muito ligada à energia cada vez mais. E a mobilidade não é? também, porque, de forma passiva. porque as pessoas não podem todas viver nas zonas mais caras e à beira do trabalho. Portanto, se não têm mobilidade, Sim, sim. têm um problema. Sim. Não é? É verdade. As classes financeiramente mais confortáveis não têm grandes problemas de mobilidade. Porque se quiserem até podem abdicar dela, podem viver no centro. Exatamente. Não é? Exatamente. Portanto, nós preocupámos-nos e tentámos ajudar e estamos sempre prontos. E eu acho que a cidade tem sabido, umas alturas de uma forma mais ativa, de outras alturas menos, mas a cidade tem sabido bater à porta e vir ao Inesctec, à universidade, aos seus institutos, buscar as soluções e fazer parcerias e estar presente na academia, assim como a academia devia estar mais presente ainda na universidade. Na cidade. Na cidade, perdão. Pois, portanto, devia ser mais para além das suas... Era o reverso da pergunta, que é, vocês quando... Diz que é a academia que devia estar, portanto está a falar aqui de forma ativa a academia, mas quando precisam, e porque, por exemplo, muita desta tecnologia precisa de espaços de teste, a cidade, e aqui refiro-me à grande cidade, tem sido, no fundo, capaz de se abrir, as pessoas os autarcas estão mais abertos a deixar de experimentar no seu território. Nós fazemos projetos com cidades, não só Porto, Sim. Porto, Maia, Gaia, Matosinhos, temos projetos em vários, até projetos ligados ao próprio urbanismo. Aliás, nós começámos há 20 anos, 25 anos, os primeiros projetos foram projetos importantes para as cidades, por exemplo, telemedicina, com hospitais aqui do Grande Porto. Por exemplo, houve um grande projeto que já ninguém conhece, que foi informatização autárquica nos fins dos anos 80 a anos 90. Que nós fizemos projetos patrocinados pela região, que depois foram para 100 e não sei quantas autarquias, juntas de freguesia e câmaras no norte do país. Depois foi lançada uma empresa e essa empresa levou inclusivamente isso para os países de língua portuguesa em África. Portanto, isto começou há 30 anos. E 40 anos. Portanto, fizemos tantas coisas. Um dia talvez fosse muito interessante ir buscar e elencar e mostrar o que é que foi feito nessa altura, com uma tecnologia, na altura, com muito menos capacidades. Mas fizemos... Eram as capacidades do momento. Do momento, exatamente. Portanto, fizemos muitas coisas com a cidade. Podíamos ter feito mais? Podíamos. Mas pronto, há sempre as limitações de recursos humanos e de financiamento. Mas eu diria que o conhecimento que os autarcas neste momento têm do que é que a universidade e os institutos e a investigação pode fazer, hoje em dia é um conhecimento muito mais avançado. E basta dizer que de vez em quando lá me cruzo com um ex-aluno que é vice-presidente desta Câmara, ou que o vice-presidente da Câmara do Porto foi aluno aqui da Faculdade de Engenharia. Portanto, na área de telecomunicações. Portanto, isso 30 anos antes ou 40 anos antes seria impensável. Ou seria uma exceção. Hoje em dia não. Mas outro dia estive com um vice-presidente da Câmara de Guimarães
E também foi meu aluno. Portanto, Está a acontecer. está a acontecer. É bom, é Está a bom, é acontecer. bom. Recordou há pouco a sua paixão que vem dos primórdios, no fundo, do seu percurso profissional pelas energias renováveis. E estava-me a dizer agora que, noutros aspectos, podíamos fazer mais. Portugal demorou 40 anos, pelo que eu percebi, a conseguir números muito interessantes, por exemplo, lá está, de autonomia, de independência energética, e a chegar em 2024 a 70 ou qualquer coisa por cento de energia Elétrica. de origem renovável. De origem renovável. Pergunto-lhe assim, que esteve sempre a acompanhar isto de perto. Estamos bem ou ainda assim andamos devagar? Eu acho que comparativamente estamos bem. O mundo anda muito devagar. O mundo é que anda muito devagar. Eu tive a ocasião de ter sido convidado para escrever uma mini biografia do James Watt, aqui já vai fazer 2 anos. E tive a estudar e a investigar. E lá está, a minha preferência, não sendo na altura alguém já tinha escolhido Thomas Edison. Ok. E eu então fui para o James Watt por causa do impacto. Porque, de facto, sempre me apaixonou estas figuras. O James Watt nem sequer era um engenheiro, era um técnico, mas que depois conviveu com cientistas e ficou um cientista e teve a invenção genial e depois conseguiu o impacto dessa invenção. E, portanto, isso permitiu-me seguir. E hoje em dia, se vir o mapa da utilização global de energia, não para a produção de eletricidade, mas para a produção global de energia, o carvão e o petróleo ainda são as dominantes. E depois o nuclear e os renováveis são uma coisinha mais pequena. Embora, obviamente, houve uma altura em que não havia nuclear, não havia renováveis. Houve uma altura que não havia petróleo, era só carvão. Pronto, portanto, o que é que eu quero dizer? O mundo anda devagar. E eu também aprendi que as soluções não podem ser iguais para o mundo todo. Não há one size fits all. Claro que os grandes países têm que ter tudo. Tem que ter um mix, não é? Tem que ter um mix. Os Estados Unidos têm que ter um mix, a China, o Brasil. O Brasil tem renováveis, por exemplo. Sim. Se virem este mapa do consumo das energias no mundo, o Brasil é muito verde. Mesmo sem nuclear. Porquê? Porque tem as grandes barragens hidroelétricas e agora também tem a eólica. Na Europa é a Ibéria e o norte da Europa. Mas a Alemanha, para a energia que precisa, tem dificuldades. A Polónia tem enormes dificuldades. Até porque começou essa transição mais tarde. E depende muito do carvão. Dependia muito do gás russo. Não havendo gás russo, carvão. Não é? Portanto, eu diria que nós, Portugal e Espanha, estamos bem. A maioria dos países da Europa está a avançar a passos largos, porque há estímulos, porque há recomendações, porque há legislação para a transição. E a Holanda, e a Bélgica, e a França, e a Espanha, toda a gente está a fazer grandes esforços nesse sentido. Há uns que têm dificuldade. A Itália tem mais dificuldades. A Alemanha tem algumas dificuldades, sobretudo quando há uns fenómenos terríveis para as renováveis, que é dias sem sol e sem vento, coisa que à beira-mar não se passa. Pois, é a vantagem. Temos essa vantagem. Sol, vento, chuva, há ali um mix. Um deles há de aparecer. Exatamente. E há outros países que têm Mas ainda acredita, perante esse quadro que conheço tão bem, que vamos conseguir fazer a transição globalmente, no fundo, a que nos propomos, com os efeitos, no fundo, no aumento da temperatura, porque a transição energética hoje tem as suas motivações económicas. Aliás, há pessoas que não percebem que tem um impacto económico positivo logo a médio prazo e a longo definitivamente, não é? Mas hoje em dia a urgência é mais climática. Acredita ainda assim, ou sente que pelo ritmo que vê no resto do mundo que a coisa pode ser complicada? Temos uma ameaça. Temos uma espada de Damocles em cima do nosso pescoço. Temos aqui, pá.
que às vezes se afasta um bocadinho e outras vezes se aproxima. Temos uma ameaça porque o mundo em crescimento e em emergência é um mundo que a Europa pode aconselhar, pode dar o exemplo, mas não controla. Sim. E países como a Índia, que já ultrapassou a China na população, precisam de energia, porque as pessoas vivem, grande parte da população, num nível de pobreza enorme e, portanto, não há aqui grandes questões de preocupações ambientais. É usar o que tiver à mão. África, a mesma coisa. E a África vai ser um continente em crescimento explosivo em termos populacionais. A África, a seguir à Índia, vai ser o grande polo. Pronto, e não tendo recursos, o que é que fazem? É o mais fácil. Sim. E, portanto, esperemos que os países que maior consumo per capita tenham, que ainda assim a Europa e o Japão e os Estados Unidos e os industrializados, e a China, porque a China, por razões de necessidade e também de convicção, por razões de necessidade, está a apostar muito nas renováveis. A China, no ano passado, investiu mais em renováveis que todo o resto do mundo. É verdade, é verdade. Pronto. E ao fazer isso, ganha tecnologia, exporta tecnologia. Sim. E tem... Porque tem um mercado ávido no resto do planeta. A China controla os painéis solares fotovoltaicos, a China controla as baterias dos carros elétricos, e a China neste momento diz que tem, e acredito que sim, ainda não está a funcionar, a maior turbina eólica offshore no mundo, de 20 e não sei quantos megawatts de potência. Ok? Portanto, e a China tem a tecnologia de transmissão a longas distâncias de energia, de sistemas de alta tensão corrente contínua. Porque sentiu a necessidade de ir buscar a energia eólica à Mongólia e transportá-la a 3.000 km a sul para as cidades onde estava o consumo. A mesma coisa que nós temos as barragens do Alto Douro hidroelétricas que produzem energia elétrica para Lisboa. Sim. É a mesma coisa, mas em vez de serem 350 km, são 3.000. São 3.000. Portanto, tecnologia de corrente contínua, a China lidera a nível mundial esta tecnologia. Portanto, a China usou a transição climática para estar na frente da tecnologia. Para se desenvolver. E assumiu em termos internacionais, em termos geopolíticos, o papel de farol. Quando no primeiro governo de Trump, os Estados Unidos se retiraram. Eu estive, na altura, com o ministro Manuel Leitor e com o presidente da REN nas Nações Unidas, num evento em que se percebeu... Estavam empresas americanas, mas não estava o governo americano, na altura do Sr. Trump, no outro mandato. E em que se percebeu o papel que a China estava a ter como parceiro na área de energia de países, na altura não era a Índia, porque a Índia tem algumas reservas relativamente ao poder chinês, mas Brasil, África, etc. A China pontuava e os americanos estavam fora, estavam ausentes. Sim. E para mim, isso foi, sei lá, há 7 ou 8 anos, foi antes do Covid, para mim foi chocante ver que o papel nas Nações Unidas, já era secretário-geral o António Guterres, não foi no início, e quem lá esteve, ministros da ciência e da energia, europeus, da África, do Brasil, de países terceiros, e a China a ganhar pontos e os americanos ausentes. E continuamos a ver ainda... E depois com o Biden houve ali... Mas agora... Solidificou-se, no fundo, essa posição, não é? E as nossas cidades... Portanto, só um comentário. Sim. É muito interessante, porque, apesar de todo o problema geopolítico que houve, os investigadores americanos não deixaram de colaborar com investigadores chineses. E nunca houve tantas publicações conjuntas entre investigadores americanos e investigadores chineses como nesta fase de tensão. Ok? Portanto, há outras camadas aqui, não é? Temos uma... Exatamente. E eu acho que nós e a Europa, apesar desta dúvida
do embargo americano aos chips, aos chineses, etc. Eu acho que nós temos que trabalhar com todos. Sim. Não podermos dar-nos ao luxo de dizer porque os americanos não sei o quê, agora não trabalhamos com os chineses. Irmos atrás, não é? Até porque os chineses, como sabemos, têm investimento direto estrangeiro em Portugal. E até agora, não estou a defender os chineses, nem a geopolítica chinesa, até agora esses investimentos não foram usados por razões políticas. Sim, até contra agora, nós. Contra nós. Ok. Noutra escala, voltando aqui às cidades, temos visto uma evolução tecnológica também sobre até o papel das casas, dos bairros, dos edifícios públicos no próprio sistema energético. As cidades, nestas diferentes escalas, podem vir a ser atores relevantes nesta revolução energética, ou o papel será marginal? Muito. E têm três coisas. Estão a ajudar na transição energética, estão a encontrar soluções mais económicas e mais robustas, estão a melhorar o seu branding e estão a atrair talento daqueles que têm visão para a frente e que ligam isto à modernidade, ao desenvolvimento e a um mundo novo e que querem pertencer. Sim. E o Porto, a cidade do Porto e empresas do Porto e do Norte têm trabalhado. Nós temos colaborações com a cidade nessa área das comunidades energéticas e dos projetos Lighthouse, etc., que são muito importantes e que a cidade tem e sabemos o trabalho que está a fazer com os bairros sociais, sempre difícil, porque é de baixo para cima, porta a porta, vencendo o desconhecimento, vencendo a hesitação, vencendo até a desconfiança natural destas coisas. Sim. Porque uma coisa de telhado. E temos projetos de larga escala, por exemplo, posso dizer o nome, não é comerciado, com a Sonai, Sim. com uma grande comunidade energética. Sim. E temos projetos com a IKEA para instalar megawatts de painéis solares fotovoltaicos que não estão a otimizar a energia, ponto final, do sol, estão a otimizar a energia para que seja útil e diretamente utilizável no processo fabril, na fábrica de construção das frentes de cozinha ali em Passos de Ferreira. Passos de Ferreira, sim, quer dizer, no fundo é também, isto leva-me a uma outra questão que é tentar resolver alguns problemas localmente, ou seja, eu sei que nós vamos precisar muito, por exemplo, e é uma área que conheço bem, está envolvida, da eólica offshore, que vai ter uma importância muito relevante nesse esforço contínuo de descarbonização. Aqui a minha questão é também, quase voltando ao início da nossa conversa, eu às vezes sinto que estas grandes infraestruturas, por serem grandes, também são mais vulneráveis a conflitos. E que num mix, que já não é um mix sobre ser mais verde ou menos verde, porque num mix de possibilidades de energia de origem não fóssil, a minha dúvida é se não devemos de facto investir muito em sistemas descentralizados que sejam mais difíceis no fundo, no futuro. Nós temos os sítios nos telhados. E aquilo que eu disse sobre a IKEA, posso dizer sobre a Amorim, a Sonai, etc. Há grandes empresas portuguesas que, ao mesmo tempo que ganham independência, poupam dinheiro, contribuem para a transição climática e contribuem para isso que está a dizer, para ficarem independentes de uma rede que tem sempre as suas fragilidades. Sim. Pronto. E Portugal tem uma sorte enorme. No Alentejo e na Andaluzia, o número de horas de sol é o dobro da Alemanha. Portanto, se a Alemanha tem energia solar fotovoltaica, nós temos que ter, com o mesmo custo, com menos custo, os custos de instalação são menores, nós temos o dobro ou mais. Pronto. Depois temos outra sorte. Temos o céu mais limpo de todo o Mediterrâneo. Isto é, o nosso solar no Alentejo é mais... a rentabilidade é maior por causa das características da atmosfera do que Malta, sul de Itália, Grécia, etc. São razões de clima. Portanto, temos uma sorte enorme. Ou aproveitamos ou não aproveitamos. Pronto. Sabemos que o solar
centralizado, porque o que defendeu, e muito bem, é o descentralizado. Descentralizado não tem problema nenhum. Temos os telhados das fábricas, os telhados das casas. Pronto, hoje em dia já se começa a fazer, a investigar em janelas... Nos planos envidraçados. Já há, eu vi uma notícia, uma empresa americana, que já consegue fazer 2x2 uma janela completamente transparente, que é um coletor solar. Portanto, isto é uma questão depois de ter escala, não é? Portanto, a nossa casa inteira, daqui a poucos anos, vai ser toda ela produtora de energia. Muito dela, exatamente. Portanto, indo de encontro àquilo que diz. Pronto, obviamente que neste momento, economicamente, fazendo umas contas, o que está a dar são os grandes espelhos de painéis fotovoltaicos, que têm problemas. Têm problemas de espaço, têm problemas estéticos e têm problemas de que, em alguns casos, estão a consumir terreno que é preciso para outras coisas. Embora haja o chamado agrifotovoltaico. Sim, já vi também por aí algumas coisas. Em que há culturas que dão-se bem debaixo dos coletores solares, faz sombra para as ovelhinhas e para os animais terem sombrinha. Portanto, isto é preciso sempre perceber encontrar como é que se fazem as coisas. Como é que se fazem as coisas. Pronto, sobre a segurança, ter tudo e ter tudo diverso aumenta a resiliência. Pronto. E, portanto, o eólico offshore também tem uma vantagem. É que é disperso. Cada turbina... As turbinas estão a 40 km ou 30 km da costa. Mas cada turbina está muito afastada uma da outra. Dá trabalho. Qualquer agressão tem que ser uma agressão muito complicada, não é? Não é o que se passa hoje que atinge-se uma central nuclear. Está tudo naquele sítio. Aqui não. Está a ver o que eu quero dizer? Ainda assim tem essa vantagem. Sim. Tem essa vantagem. Claro. Há, obviamente, o problema da segurança e da resiliência das infraestruturas de comunicação e dos cabos elétricos de energia. Pronto. Porque até 500, 600 metros os cabos elétricos ainda se colocam no fundo do mar. Em muitos casos não são enterrados. Então... São só cobertos com areia. Pois. E consegue-se detectar, mandando uns submarinos lá para baixo, que detectam o campo eletromagnético. Nós sabemos, fizemos projetos desse tipo. Portanto, sabe-se onde é que está o cabo elétrico através do campo eletromagnético, a não ser que esteja desligado, mesmo que esteja coberto de areia. E para profundidades maiores, o cabo não tem possibilidade de ter enterrado. Por exemplo, entre as ilhas dos Açores, aquilo são fossas brutais. Portanto, os carros não estão enterrados, estão no mar suspensos. Portanto, e é dessa perspectiva que eu digo, temos que nos preocupar com a defesa das nossas infraestruturas críticas. Estamos a voltar ao início da conversa, sim. É um pouco isso. Mas eu, numa intervenção que teve muito interessante, num destes encontros TEDx, ouvi-o citar o Nikola Tesla, dizendo que a ciência será apenas uma perversão de si própria se não tiver como fim último o benefício da humanidade. E até agora estamos a falar precisamente no vosso trabalho para benefício da comunidade, da humanidade, não é? Eu pergunto-me e pergunto-lhe se em algumas áreas de grande relevo para o nosso futuro próximo não estamos a correr o risco de ver esse benefício, no fundo, ser capturado por uma pequeníssima parte da humanidade e depois sabe-se lá com que fins. A ciência e a inovação sempre deram uma superioridade a quem a tem. Não sei se lembra do 2001 Odisseia no Espaço, do Kubrick. Uhum. Naquela cena em que um hominídeo de um dos bandos que lutavam uns contra os outros descobriu que com uma tíbia conseguia esmagar um crânio e descobriu uma arma. Isso deu-lhe uma superioridade... Uma superioridade na guerra, na luta, contra outro bando de hominídeos. E depois sempre foi assim. Quem tem armas de ferro vencia quem tem armas de bronze. Depois os portugueses levaram as armas de fogo para o Japão, em que eles tinham sabres. Os portugueses já agora dominaram o mar da China, não só porque o imperador tinha mandado construir a muralha e mandou toda a gente regressar.
porque os navios chineses eram não sei quantas vezes maiores que as nossas caravelas, mas também porque os portugueses foram os primeiros que descobriram que tinham que pôr os canhões, tirá-los do convés e pô-los na linha d'água. Os portugueses descobriram que os canhões no convés, aquilo balouçava. E falhava muito. E na linha d'água era mais estável, e se as balas batessem na água, aceleravam. Pronto, portanto, está a ver? Física. Portanto, a superioridade científica e tecnológica dá sempre uma superioridade política, geoestratégica, militar, etc, etc. Durante muitos séculos, foi buscado um fim bom para a unidade de sistemas de irrigação, os sistemas de navegação, etc. E também um fim económico. Mas, volta e meia, havia um fim bélico. Bom, o conhecimento acelerou a limites brutais e nós vimos os filmes de ficção do James Bond em que há o moto contínuo e não sei o quê de energia e tal, a querem ser dominados por alguma mente que quer controlar o mundo ou que quer ser o dono do mundo em termos económicos. Nós temos afloramentos disso. Temos afloramentos disso. E temos afloramentos disso nas ditaduras, nos impérios, se quiser. E eu lembro quando estive nos Estados Unidos há muitos anos, eu acho que estive nos Estados Unidos no 1998, fiz uma grande viagem por todos os Estados Unidos, em muitas cidades, na altura em que havia as autoestradas de informação, projetos de sistemas de informação. E eu lembro que houve uma grande fusão entre duas empresas americanas, que era a WorldCom e a MCI. Muito famosa, essa fusão. E a Europa teve que autorizar. Portanto, havia regras, havia entendimentos, havia que combater os monopólios. Isso está posto em causa. E isto está posto em causa. Posto em causa. Mas em todo caso... Porque também portanto, temos... ao pôr em causa isso, depois a apropriação de uns quantos pela ciência e tecnologia que estão na frente é uma grande preocupação. Neste momento ainda há grandes projetos como o CERN ou como o ITER. O CERN, pronto, na área da física. E o ITER na área da energia. E por acaso eu vi hoje que em França houve um reator que conseguiu durante 20 minutos estabilizar um plasma, que foi um passo que acho que foi... Os chineses tinham conseguido 15 minutos e agora os franceses conseguiram 20 minutos, e isso é o que se pretende no futuro ITER, para produzir energia limpa e quase infinita. Quem é que vai controlar isso? Pois. Ou seja, nós estamos vai ser partilhado? Perante a possibilidade de ter algo que, se for partilhado, melhora, muda as nossas vidas para sempre, para melhor. Quem é que vai controlar os computadores quânticos? Que supostamente desencriptam todas as chaves de segurança de todos os sistemas informáticos. Portanto, das duas uma, ou esse conhecimento está distribuído por todos, ou pelo menos por vários blocos, ou então já se sabe que a falta da tal regulação e da tal arbitragem e das tais instituições internacionais que deveriam regular, a falta de poder dessas instituições, porque não chega a existir, é preciso ter capacidade efetiva, vai-nos trazer ameaças que eu não consigo avaliar, mas que fico muito receoso. Nós temos que terminar, a nossa conversa vai longa, mas vai longa porque vai muito interessante. Se queria só uma última nota, se quiser. Em todo caso, sendo um homem que, como engenheiro, procura soluções, há lugares de esperança no meio disto, não é? Há lugares de esperança, porque a história já mostrou que não é onde está, muitas vezes, o poder e o dinheiro das grandes corporations que vai estar o sucesso. Havia 4 estudantes da Universidade de Stanford que nos seus dormitórios experimentavam algoritmos de busca na internet. E depois havia na IBM uma equipa bem paga, com dezenas de pessoas, que fazia a mesma coisa. E esses 4 estudantes de Stanford descobriram um algoritmo e fundaram a Google. E a IBM não fez nada nisso. Agora, as universidades têm que continuar a ser
têm que continuar a ser espaços de liberdade, espaços de criatividade. E eu vejo com preocupação que nos Estados Unidos, em que as universidades foram sempre esses espaços, até isto, agora tem havido diretivas perigosas do governo para dizer como é que as universidades devem ser ou devem fazer. E que projetos é que podem ter ou que não podem ter. E isso é muito perigoso. Mas pronto, vamos ficar pela esperança de que haverá nesses campos, nos nossos dormitórios, nos nossos laboratórios, pessoas capazes de dar também a volta a isto. Pessoas nas universidades, nas startups, nas pequenas empresas. Porque se virem bem, até hoje, apesar de tudo, as grandes inovações disruptivas com impacto social e económico nasceram primeiro do que os grandes investidores e o grande poder. Ok? Obviamente que depois já há uma mistura disto, não é? E as vacinas contra o Covid foram baseadas numa tecnologia de RNA que tinha sido resultado de investigação para o cancro. E uma das vacinas tinha sido descoberta por uns imigrantes de um país que eu já não me lembro. Portanto, ainda há dessas coisas e vai continuar a haver essas coisas. Isto é, não será nunca, espero eu, nos laboratórios das grandes empresas e dos grandes governos que se vão dar esses grandes avanços, mas é num espaço de criatividade. Porque a inteligência e o talento estão uniformemente distribuídos. E vão estar na Índia e em África, certamente, também muito. E o que é preciso é que haja espaço de liberdade e criatividade para quem faz ciência, para que a ciência tenha impacto social e impacto económico. Muito bem. Pronto. Terminamos assim esta conversa. Eu quero agradecer muito ao professor José Manuel Mendonça a participação neste podcast Let's Celebrate the Future. A reflexão sobre o futuro da cidade prossegue com outros convidados. E já sabe, pode encontrar todos os episódios deste podcast no site da Porto Digital e nas habituais plataformas de streaming. Acompanhe-nos. Let's celebrate the future.